Pessoal, boa tarde. Hoje, quarta-feira, eu fiquei pensando aqui numa conversa com vocês rápida e segunda-feira a gente sofreu o impacto aí da tragédia do falecimento do repórter, do jornalista de grande alcance popular, Ricardo Boechat. E venho acompanhando aí as comoções, as considerações. E, de fato, o Boechat tinha uma participação na vida de muita gente, na minha inclusive, e a gente curtia muito os seus comentários. É uma situação que acontece a todo tempo, com todo mundo. Tem gente morrendo a toda hora, todo segundo, todo minuto. Gente que é importante para o mundo, para o país, e gente que é importante somente para a família, para os seus. De qualquer forma, todos são importantes. A maior importância que a gente tem é para aqueles que nós sustentamos e para aqueles das quais nós somos sustentados. Nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, nossa casa. E eu fiquei pensando aqui nessa morte do Boechat e achei um exagero alguns posts no Facebook, nas redes sociais. Pastores, inclusive, dizendo que calou-se uma voz de Deus, outros, exageradamente, dizendo que ele morreu porque distratou um servo de Deus, como todos sabem e acompanharam aí no passado o destempero do Boechat com o Silas Malafaia. Ambas as visões, elas são exageradas, equivocadas, obviamente. Boechat morreu como qualquer um pode morrer, de acidente, bater a cabeça na parede, um AVC, qualquer coisa pode levar a gente. A Bíblia mesmo já diz no livro de Tiago que a vida é uma brisa, é uma poeira, é uma neblina. A gente amanhece e não sabe se vai dormir, se vai acordar no outro dia, enfim, qualquer coisa pode levar a gente. A comoção, ela se dá por conta da perda trágica, abrupta. O cara fala de manhã na rádio e daqui um pouco morre. Como assim você pode sair de casa de manhã, dar um beijo na esposa, nos filhos, no marido, seja o que for, e não chegar de noite. A vida é um risco mesmo. Por isso que eu acho muito válido a gente vivê-la com Deus. E eu coloquei um post nas redes sociais dizendo que o vazio que o ateísmo deixa e nos dá é que a gente não podia dizer, no caso do Boechat, vai com Deus, descansou. Você sabe aquelas brincadeiras que as pessoas fazem, uma brincadeira boa, no tipo, agora está dando notícia lá no céu, fulano agora está dançando no céu, está cantando no céu, dependendo da profissão e do que ele fazia. Sobre o Boechat, ninguém pôde dizer nada nesse sentido, porque ele era ateu, confesso, dizia isso. Um ateísmo fruto de uma frustração? Não sei. Um ateísmo fruto de, como dizia o Leandro Carnal, como diz o Leandro Carnal, quando lhe perguntaram se ele cria em Deus, ele muito respeitosamente disse que ele não tinha conteúdo metafísico dentro dele para acreditar no transcendente. Talvez, mesmo caso do Boechat, ou por conta do testemunho da igreja, ou por conta do testemunho dos crentes. Não sabemos, mas não podíamos dizer, vai com Deus, descansou, está dando notícia no céu, enfim, aquelas coisas que todo mundo fala. A questão é que, como eu disse, morre gente todo dia, toda hora, de todo jeito, mas numa figura como a dele, uma figura pública, em que a gente fica assim, mas como? Eu só lamento os comentários feitos do tipo, brigou com Silas Malafaia, deu no que deu, ou os outros pastores mais liberais, talvez,
dizendo que ele era a voz de Deus. Olha, para mim, voz de Deus é quem prega a Bíblia Sagrada, o Evangelho. Não entendo como voz de Deus aqueles que têm uma veia social e que podem ter uma palavra de ânimo para as pessoas no sentido totalmente humano. A gente, na compreensão teológica, entende a graça comum e a graça especial. Com certeza o Boechat vivia sobre a graça comum sem ao menos ter conhecimento de que ela existe. Toda a bondade dele, tudo aquilo que ele fazia é graça comum. E também eu acredito que a ética e a moralidade não é uma prerrogativa do cristianismo. Você tem muita gente que não é cristã e que é ética e com uma boa moral. Então isso é uma grande bobagem. Agora, a voz de Deus é aquela pronunciada nas escrituras sagradas. Pelo menos é assim que o cristianismo entende. Apenas assim eu entendo. Eu estou dizendo sobre a minha ótica. Quando a gente empunha a Bíblia nas mãos, quando a gente pega as escrituras, assim, quando lemos as escrituras e a proferimos, é a voz de Deus. As escrituras. Agora, por fazer bondade, caridade, isso é um ato humano, um ato nosso sob a égide da graça comum, de que Deus dispensou ela a todos. Então, é muito complexo ver pastor chorando na rede social dizendo que o Boechat era um homem, que era a boca de Deus. Exagero, menos, meu irmão, menos. E, por outro lado, também os outros que disseram que brigou com o homem de Deus, deu no que deu. Menos também, gente boa, menos. Eu acho que Deus não é tão belicoso assim, tão mesquinho. E tem tantos homens de Deus sendo açoitados aí, e Deus não está nessa onda, nessa pegada, creio eu, pelo aquilo que eu entendo das Escrituras. Contudo, a gente tem só que lamentar mesmo a morte de uma pessoa conhecida de muitos, e eu acho engraçado pelo viés psicanalítico, como a gente tem uma dificuldade com a perda, né, com o abandono abrupto. Gente hoje de manhã nas rádios dizendo, chorando, dizendo que tomava café com ele, que ele era um amigo. Provavelmente Boechat nem sabia que você existia, não sabia o seu nome, esses que eram os ouvintes, muitos deles. Mas é que a figura que ele criou, o símbolo, né, de poder dizer aquilo que a gente gostaria de dizer, aquilo que a gente gostaria de falar e não tem voz para falar, como ele tinha, e o raciocínio claro, lógico dele, lúcido, mas assim outros vão embora também daqui a pouco. E é a vida que segue, como dizia ele, vamos tocar o barco. Eu só acho que a gente tem que ter muito cuidado em momentos assim, de entrar nas redes sociais e sair dizendo é Deus, não é Deus, essas coisas todas. Deus está nas Escrituras e a gente precisa entender isso claramente, que aquilo que Deus tem para falar está revelado nas Escrituras, nada além disso, nada além dela. E a gente tem que ter um pouco de respeito também para a família que perde, porque a maior perda foi para sua esposa e seus filhos, para sua mãe, que ainda está viva, e para aqueles que conviviam de perto. Fica a loucura da morte, que é assustadora, de quando chegar a hora dele voltar ou dele sair, todos os encontros com ele não vão acontecer mais. Fica então o grande buraco, o grande vazio da perda, como nesse exato momento muitos estão perdendo também entes queridos e a gente não tem conhecimento disso. É isso que acontece, muitos estão morrendo, muitos estão nascendo, e Deus continua governando o mundo e a história e regendo a todos, mesmo aqueles que não creem, que não acreditam que existe um Deus que reina e que está acima de tudo. Embora a gente diga que foi um acidente, mas na nossa ótica humana, mas na ótica de Deus tudo está sob o controle dele. Boechat morreu no tempo que tinha que morrer. E Deus usou o helicóptero para que isso acontecesse. E não importa a idade dele era 66 anos. Eu não sei a minha, eu não sei a sua, qual é a nossa idade de Deus chamar. Mas por isso é que eu quero terminar dizendo, devemos estar todos prontos
para que o dia que Ele chamar, nos apresentemos diante dEle limpos. E só Cristo pode nos limpar, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Um abraço a todos e que a gente tenha muitas ponderações diante de acontecimentos trágicos da vida humana quando elas acontecerem. E muito cuidado em promulgar julgamentos que nós não temos nenhum conhecimento da verdade toda. Que Deus os abençoe. Boa tarde a todos.